que o EPS é mais barato? Você já se fez essa pergunta? Então, nesse vídeo, a gente vai responder de uma vez por todas por que uma casa construída em EPS chega a ser 30% mais barato do que uma obra convencional. Eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse é o canal EPS na Prática. Para você que está chegando agora, eu tenho uma empresa especializada em construção de EPS e o intuito do nosso canal é troca de informação, beleza? Então você que já constrói, você que sonha em construir, então tem dúvida, tem sugestões, traz para a gente poder compartilhar, porque o intuito do canal é elevar ao máximo o nível técnico da construção em EPS no Brasil. Eu resolvi gravar esse vídeo porque essa pergunta fez elevar o meu nível de ceticismo com relação ao EPS durante muito tempo. Por que é mais barato, né? Por que é mais barato? E a gente que é da construção civil, né? Nós engenheiros, arquitetos, a gente, quando vê uma solução nova que te traz economia, rapidez, agrega valor, a gente já começa, né? Falar, opa, fica com o pé atrás. Então a gente fala assim, onde é que tá a mentira? Né? Quando que vai chegar a grande surpresa? Cadê a letrinha não muda? É bom demais para ser verdade. E o truque, né? Tipo, cara, onde é que é o truque daí, né? Então eu vou mostrar para vocês que o truque não tem truque. O truque é matemática e é matemática básica. Nós vamos fazer uma análise com relação da concepção do projeto e depois a gente vai fazer uma análise com relação à construção de uma casa em estrutura convencional. Tudo bem? São 5 fatores para a gente poder responder essa pergunta, beleza? E o primeiro fator é estrutura, né? E por que a estrutura, pessoal? Porque é uma estrutura mais leve, né? Então a estrutura em EPS ela é geralmente 43% mais leve do que uma estrutura convencional. Então na hora de conceber o projeto, isso vai rebater nas fundações, beleza? Então você vai conseguir trabalhar com fundações mais leves. Tá? Então a gente já começa a fazer uma análise de economia, começa a responder aquela pergunta já agora na concepção do projeto, porque além do tempo, que isso vai ser uma constante aqui, eu sempre vou falar tempo, porque tempo, pessoal, quem já trabalha com obra já sabe, tempo, economia de tempo significa redução de equipe e isso vai rebater em diminuição de custo, beleza? E nesse caso, eu vou entrar um pouco aqui em outro tema, mas quando você consegue diminuir bastante custo, sabendo trabalhar com isso, você também vai otimizar ganho, tá? Sempre está atrelado a isso daí, ok? Então isso já puxa o nosso segundo fator, que é possibilidade de trabalhar com radier. Por que eu falo possibilidade de trabalhar com radier? Porque radier é uma fundação direta. E por que trabalhar com radier? Radier é uma fundação direta, uma fundação superficial. Então, nem sempre a gente consegue trabalhar por conta da densidade, né? Então aqui, ó, o fato da estrutura ser uma estrutura leve, ela vai possibilitar a gente de fazer um projeto, de dimensionar um radier com uma densidade de aço muito baixa, com uma lâmina menor também, né? Então você vai, o que vai gerar de economia aí? Tábua, né? Você vai eliminar aquela questão da caixaria. Quando você for trabalhar com uma convencional embutida, tem a questão da escavação. Então olha só, você elimina escavação, carpintaria, você vai diminuir, né, consideravelmente, quantidade de forma nem se fala, e nesse caso você vai diminuir também a quantidade de aço. Quantidade de concreto ela é relativa. Quando a gente conseguir diminuir essa lâmina, também, dependendo do projeto, a gente consegue igualar ou até diminuir a quantidade de concreto, beleza? E você pode estar me perguntando assim, mas e se eu não quiser trabalhar com radier, eu posso utilizar outro tipo de fundação? Sim, pode, né? Então, de novo, sendo repetitivo, mas o fato de você ter uma estrutura leve, na hora que você for dimensionar, eu quero trabalhar com vigas baldrames, né? Vou fazer ela direta, ou no caso, é um solo muito mole, dificilmente a gente faz estacas, tá pessoal? Mas pode ser, às vezes pode ser um sobrado, né? Pode pegar assim uma estaca
E aí depois você, não quero fazer um radieiro estaqueado, quero fazer um baldrame. Então isso também vai refletir diretamente lá, profundidade de estaca e na dimensão das peças do baldrame, beleza? Então, pessoal, o fator principal que faz uma estrutura em EPS ser mais barata é esse aqui, ó. Estrutura mais vedação uma só etapa. Olha só isso. Estrutura mais vedação numa etapa só. Então, isso é o principal ganho. Tá aí a grande economia de escala. Imagina, saindo da nossa fundação, seja ela radier ou seja ela viga baldrame, certo? Qual é a próxima etapa? Então você vai soltar a estrutura, beleza? Você tem uma etapa aí, tem gente que já solta a vedação junto, mas se você solta a vedação junto, você tem duas etapas, ok? Se você solta a primeira estrutura, você tem uma etapa antes da vedação. De qualquer forma, seja lá qual for a sua opinião e como você organiza a sua obra, isso daqui não tem como mudar. Por quê? Eu venho com uma placa de EPS, posiciono ela e está feita a minha estrutura mais a minha vedação com uma etapa só. Eu vou exemplificar agora melhor para a gente poder fazer um comparativo com relação à vedação entre uma parede de EPS e uma parede de alvenaria, beleza? Então, pessoal, a nossa comparação vai ser embasada na produtividade diária de uma dupla, beleza? Um pedreiro mais um ajudante, ok? Então vamos lá. Eu vou levar em conta uma produtividade diária, ok? De 15 metros quadrados. Tem gente que vai achar que é mais, tem gente que vai achar que é menos, tá? Mas a gente vai se embasar nisso daqui para fazer o comparativo. Então, pensando numa parede aí de 5 metros com um pé direito de 3 metros. Beleza? Aqui, ó. 15 metros quadrados. Ok? Então vai ter gente que vai dizer assim, não dá para fazer uma parede de 3 metros no mesmo dia. Concordo, pode deformar, etc. Mas para a gente usar só como raciocínio, ok? Então vamos pensar na logística, né? Primeiro, parede em alvenaria. Parede de alvenaria. Então chegou o tijolo. Para quem não sabe, tá? Quando você compra uma carga de tijolo, a gente fala tombar a carga. Então, se você tem uma obra, tem um terreno, por exemplo, de 1000 metros quadrados, está fazendo ali uma casa de 400 metros quadrados, com mais área gourmet, etc, etc. Se o cara for descarregar lá na frente e a casa for nos fundos, ele vai parar na frente da sua obra e vai tombar a carga que a gente fala, ok? Então imagina, tombou a carga, eu vou levar na posição da minha parede, tijolinho por tijolinho, modo de dizer, você vai jogar na jirica, no que for, mas você vai ter que ir lá, pega um tijolinho e leva até a parede aqui. Nisso, vamos pensar que é de manhã, ok? Então, estou levando esse tijolo para lá, alguém já tem que estar batendo massa, beleza? Argamassa para assentamento. E vou ter um pedreiro, um ajudante para ele, vou ter que levar essa carga até lá e preciso bater a massa. Fechou? Então essa daí é a logística para a gente conseguir iniciar essa construção aqui, os nossos 15 metros quadrados. Beleza? Então, um detalhe aí, chamando a atenção. Quando chegar lá para construir essa parede, tem que ter a marcação de alvenaria feita. Ok? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso na hora de chegar no EPS. E o procedimento, né, pessoal? É normal. Põe a linhazinha, confere nível, mais uma afiada, confere nível. Por que eu estou levantando toda essa questão, detalhando bem? Porque só assim eu vou realmente conseguir responder para vocês, beleza? Aonde que está o ganho. Só que quando a gente entrar agora na parte do EPS, isso vai ficar bem claro, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a análise com relação ao EPS. Então, vamos pegar uma placa padrão de EPS, né? Isso pode variar de fabricante para fabricante. No geral, ela tem isso aqui, 1,20 por 3 metros, beleza? Então,
vamos lá agora para a descarga, né? Então chegou lá a placa de IPS, o caminhão cheio de placa de IPS, todas com 1,20x3. Quando o cara descarregar, olha só, um ajudante ele vai lá, pega a placa no meio da malha, levanta ela e pode vir com ela para o meio da obra imediatamente, beleza? Estou falando isso porque é com relação ao peso da placa. Então uma pessoa só pega e pode trazer aqui, ó, e posicionar ela. Vamos posicionar ela aqui então, ó. Olha lá. Posicionei minha primeira placa em EPS lá, beleza? Para a gente poder cobrir esses 15 metros quadrados, vai dar uma mínima diferença, mas nós vamos arredondar, beleza? Então, olha lá, posicionei a segunda placa, posicionei a terceira placa, beleza? Agora vamos começar a fazer a parte do raciocínio matemático. Olha isso. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um profissional, um ajudante, trabalhando um dia inteiro, certo? 8 horas, para produzir 15 metros quadrados de vedação, beleza? Com EPS, vamos pensar nisso aqui, ó. Eu cheguei, pego, imagina, peguei a placa aqui, um ajudante só, vem, posiciona no local. Vou aqui no arranque, ó, dou 2 pontinhos de aço com a turquesa. Um aqui, outro aqui. Pego mais uma placa, coloco do lado, dou mais um pontinho, vai ter o transpasso. No transpasso, eu dou mais uns pontinhos de aço. Eu faço na minha empresa, eu pulo um, faço um, pulo um, faço um, sempre trançado, tá? Só um detalhe construtivo, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as etapas de construção de uma obra IPS, mas só para vocês já irem introduzindo, beleza? Então aí, ó, posicionei a primeira, posicionei a terceira. Agora eu vou fazer um simples. Quanto tempo levaria, pensa, eu pegar uma placa dessa e simplesmente colocar aqui no local? Vamos pensar aí que ele leve 5 minutos, né, que eu já acho bastante tempo. Mas, vamos lá. 5 minutos para eu poder colocar a placa e dar os 2 pontinhos de aço, beleza? 3 placas, 15 minutos. Então imagina, para eu chegar na mesma metragem que um pedreiro e um ajudante levaram 8 horas, fora a equipe que está com eles, porque aqui já teve massa, material, areia, cimento, o cara da betoneira, o tempo de levar esse material até o ponto do pedreiro, porque a gente tomou a carga lá fora. Aqui não, descarregou, o cara só pega uma lá, ele traz na hora, pega mais uma, põe 10 aqui do meu lado, é muito leve. Então olha isso daqui, o cara levou um dia inteiro para fazer 15 metros quadrados, o outro consegue, vai em 15 minutos, cobrir a mesma área. Então, pessoal, tá achando exagerado? Tipo, pô, o Rodrigo tá exagerando, né? Aqui, ó. Então, vamos considerar, então, 15 minutos, né? 45 minutos para montar os mesmos 15 metros quadrados, beleza? Mas assim, você, dominando o conceito, dominando a técnica, sabendo executar cada detalhe do sistema construtivo, é isso aqui, ó. 5 minutos para montar cada painel. Então, pessoal, vamos resumir aqui. Vamos lá, então. 8 horas com um profissional e um ajudante. 15 metros quadrados. Convencional. As mesmas 8 horas, né? No sistema monolítico em EPS, a gente vai produzir, ó, 160 metros quadrados. Pessoal, igual eu falei, isso que a gente, né, passou para os 45 lá, beleza? E o que vocês já pararam para pensar no que se pode construir com 160 metros quadrados? Ó, 160 metros quadrados de parede. Qual é o tamanho disso, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. É um projeto bem simples, estou bolando agora, beleza? Ó, vamos pensar em uma casa de 100 metros quadrados. 10 por 10 aqui, ó, beleza? Vamos dividir. Não tá bem no meio, mas tá no meio, beleza?
Então vamos lá. A gente põe, vamos fazer aqui um hall. Aqui a área comum, beleza? Sala e cozinha. Aqui a gente vai imaginar 2 quartos e um hallzinho, beleza? Então, ó, 5 metros. Aqui vamos considerar 4 metros. Aqui 1. Vamos considerar 1 e 1, tá? Só para a gente poder fazer um cálculo. Se a gente somar essa metragem linear aqui, multiplicar por um pé direito de 3 metros, que é o padrão, a gente vai chegar aqui numa área, ó, 177 metros quadrados de painel. Beleza? Olha aqui, ó. Olha só a produção de área. Pessoal, e depois de analisar isso tudo, depois a gente detalhar ponto a ponto, é por isso que eu frisei lá no começo que esse é o fator mais importante, a questão da produtividade na estrutura, né? Aqui está a chave para a gente poder responder aquela pergunta, por que o EPS é mais barato? E olha só, tem um detalhe, hein? Quando eu comentei lá no início do vídeo que a gente já está fazendo ao mesmo tempo vedação com estrutura, olha só isso aqui. Esses 15 metros quadrados, se fosse na convencional, cadê o pórtico? Lembra que eu comentei lá no começo? Imagina, quando a gente finalizar os nossos 15 metros quadrados de EPS, vai trazendo para o final do nosso dia de trabalho. Quando a gente finalizar os 160 metros quadrados de posicionamento de placa de EPS, acabou. Isso aqui já está embutido vedação e estrutura. Aqui não. Ou a gente já fez isso aqui antes, ó. Concordam? Ou você já construiu o pórtico, ou você ainda vai construir o pórtico. Aqui não. Olha só aonde vai chegar esse ganho de escala. E o fator 4, pessoal, ó. Infra de elétrica mais hidráulica em 48 horas, né? Isso, pessoal, é assim, isso não é via de regra, né? Claro. Num projeto igual aquele que a gente analisou aqui, de 100 metros quadrados, é possível, tá? Aí, quando você vai para uma casa um pouco maior, aí você leva um pouquinho mais de tempo, mas é só para vocês terem uma ideia de onde dá para chegar, ok? E vamos falar um pouco de particularidade com relação à passagem de infraestrutura de elétrica e hidráulica, né? Vou começar falando da convencional. Então, se cada um tem sua maneira de trabalhar, eu vou abordar trabalhando já com o reboco. Então, rebocou, que aí vai marcar, eu costumo marcar, quando eu fazia convencional, marcava com spray, e depois passar para o ajudante vir cortando, né? Então, imagina, vamos passar uma infra, vai cortar, cai, aí você tem que pegar entulho, jogar dentro de alguma coisa e descartar. Então, a gente tem aí ajudante quebrando, gera resíduo e você gasta com entulho. E a equipe, tempo de equipe, então tempo de novo, beleza? Então tem o custo desse da equipe e o custo do container para você descartar esse material. E fora, né, aspecto da obra. Como funciona no EPS? Ah, detalhe, né? E aí depois você tem que reconstituir o reboco, beleza? Como funciona no EPS? No EPS a gente posiciona o painel. De novo, né? A gente vai fazer um vídeo sobre o sistema construtivo, passo a passo, mas a gente vai explicar mais detalhado como faz, com imagem, com alguns vídeos de obras nossas. Mas, para vocês entenderem. Então, posiciona o painel, você vem com um soprador térmico, parece, para quem nunca viu, parece um secador de cabelo. E você, na marcação, você vai soprar e ele vai extinguir, ele é auto-extinguível, né? Então, ele vai abrir. Então imagina, zero resíduo, e aí você vem posicionando as tubulações, registros, a parte de elétrica, então é tudo igual. Por isso você ganha aqui, ó, certo? Porque você vem ali com uma marcação, vem com um ajudante na frente já queimando e o pessoal, o bombeiro hidráulico ou o encanador, dependendo do estado, né? E ele consegue passar, então, numa casa pequena, você consegue fazer isso aqui em 48 horas. Fechou? Quero comentar a respeito de uma particularidade, já entrando, né? Só na instalação hidráulica do EPS, a gente tem uma questão assim, ó. Imagina que a gente tem aqui a parede, ok? Beleza. A gente vem com a tubulação aqui dentro. Deixa eu usar o azul.
Tive que a tubulação aqui dentro, ó, e a gente sempre vai precisar jogar 1,45 e depois 0,45 para aí sim a gente poder usar ou 90 ou alguma peça que você for trabalhar aqui, ok? E aí ela continua. Beleza? A gente tem esse detalhe, a gente tem um pequeno desvio. Se você jogar a tubulação para frente, para que ela não fique muito enterrada. Isso aqui é uma introdução, a gente vai abordar melhor depois. O ganho de escala também na passagem da infra, da elétrica e da hidráulica é mais um fator que vai agregar aí para a gente responder aquela pergunta, beleza? E fator número 5, ó. Laje concretada, beleza? O que eu quero falar a respeito da laje concretada? Vamos pensar no raciocínio vamos pensar naquele projeto lá que eu coloquei aqui, né? Uma casa térrea. Então, quando a gente finaliza a montagem, né, completa das paredes, que vai lá, quando a gente faz a etapa de reboco, você vai entrar para a laje. Concretou a laje, no dia seguinte da concretagem, quando o seu cliente for visitar a sua obra, como que ela vai estar? Que ponto que ela vai estar, né? Olha só, ela vai estar com reboco finalizado, infraestrutura de elétrica e hidráulica passado e uma obra extremamente limpa. Lembra? Porque se você fez um radier, você já está ali com um concretão no chão todinho. Então olha o aspecto que fica quando você finaliza a concretagem da sua primeira laje. Então finalizou, eu não preciso nem desformar, eu posso já entrar com requadração de portas, de janelas, certo? E por aí vai. Aí vai da imaginação, vai da forma que cada um trabalha com os seus cronogramas, beleza? Então é isso, pessoal. A gente listou aqui os 5 fatores, a gente detalhou cada um. Eu falei que ia, através da matemática, uma matemática bem simples, que a gente ia mostrar o porquê da economia, que não tem a letrinha, não tem a enganação, nesse sistema não tem, né? Então, olha lá, uma estrutura leve te possibilita utilizar um radier com uma densidade baixíssima de aço, o ganho de tempo que a gente tem na montagem dos painéis, que é a grande questão da economia do sistema, passagem de infraestrutura de elétrica, hidráulica, instalações em geral muito mais rápida, zero resíduo, e depois que você concreta a sua primeira laje, você já tem a sua casa de semi-acabada. Beleza? Então aí a explicação nessa pergunta do porquê o EPS é mais barato. Até a próxima.